Você já teve dúvida na hora de iniciar o seu texto? Ficou confuso se seria melhor começar ali a introdução por uma reescrita do tema, ou pela apresentação da tese, ou quem sabe pela síntese dos argumentos? Pois bem, esta aula é sobre a introdução perfeita para o texto dissertativo, tanto o texto dissertativo expositivo quanto o texto dissertativo argumentativo. E essa técnica que será apresentada, ela foi construída a partir da observação, do estudo de várias redações nota máxima. Então eu fui constatando ali que redação nota máxima precisa de técnica. E para fazer a introdução, você também precisa ter um método. E o que eu vou te apresentar ao longo da aula é baseado no estudo, numa pesquisa, e eu disponho aqui de um método para você seguir o passo a passo e escrever a introdução com mais segurança e também com precisão. Lembrando que uma boa introdução, ela proporciona um melhor desenvolvimento do texto, porque é ali que já vem enunciado tudo que você vai construir e defender ao longo da sua escrita, ao longo da produção da sua redação. Então, para a gente dar início, eu vou te apresentar os tópicos da aula para você entender como essa aula foi pensada e organizada. O primeiro elemento refere às diferenças entre a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Na sequência, eu elenquei e eu vou te mostrar quais itens não podem faltar na hora de produzir a introdução. E depois eu vou te mostrar o passo a passo. Você vai aprender quais são esses elementos, como construí-los e por que eles têm que estar presentes na introdução. Então, dessa forma, para a gente entender essa separação, essa distinção entre a introdução do texto dissertativo expositivo e a introdução do texto dissertativo argumentativo, a gente precisa recapitular o objetivo de tais modalidades. Ambos os textos têm como função, as tipologias têm como função falar sobre algo, apresentar algo, expor algo. Só que no texto expositivo, o foco é no conhecimento, é na exposição apenas. Não é preciso ter ponto de vista. Então você vai perceber que a introdução ela tem uma técnica diferente da técnica usada para o texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele precisa de ponto de vista. Ele tem que deixar claro o posicionamento do autor. Então, quando você começa a escrever a sua dissertação argumentativa, a queridinha das bancas, por exemplo, da FGV, Instituto AOCP, VUNESP e várias outras bancas, você tem que deixar claro ali tanto o tema quanto o seu ponto de vista, porque como o próprio nome já enuncia, argumentos são essenciais. Os argumentos são essenciais. Então, aqui eu listei as características tais quais: texto expositivo. O objetivo central é a instrução, ou seja, o conhecimento. Os textos expositivos têm preferência pelo conteúdo, pela mensagem. O que o examinador quer saber é se você domina aquele assunto. Já o texto argumentativo, o objetivo central é o posicionamento, é o ponto de vista. Então, ele tem preferência pelos argumentos, ele vai tentar, ao longo do texto, convencer o leitor de que aquela ideia, aquele argumento apresentado tem fundamentação e ele possui, ou os textos dissertativos possuem tese. Então, partindo dessa separação, eu quero te mostrar agora o que é essencial para a introdução da dissertação expositiva. Então, aqui eu resumo os itens necessários em três letras, né? Eu crio uma sigla, que é o CCA. Então, você vai começar ali, por exemplo, fazer uma redação para a banca Sebrasp, porque você já viu ao longo de outras aulas, e eu te afirmo agora que Sebrasp gosta muito, tem uma preferência por esse tipo textual, que é focado na exposição, que é a famosa redação com roteiro ou a redação com tópicos. Então, para você expor os tópicos,
quando ela pede essa questão da exposição, abordar o assunto, você vai usar a técnica ali na introdução do CCA. O que quer dizer a questão do CCA? Ela quer dizer que é preciso ter a contextualização do tema, depois, um conectivo para apresentar os tópicos. Sempre será importante apresentar o tema. Tem aluno que fala assim: professor, eu posso preparar a banca, eu posso trazer alguma informação que vai ser relacionada ao tema? Não precisa. Por que que não precisa? Você tem que pensar que normalmente você tem 30 linhas para escrever a sua redação. Então a introdução, ela deve dispor de 6 linhas, 7 linhas no máximo. Eu costumo dizer que a introdução perfeita para casar com os outros parágrafos é de 5 a 6 linhas. Então extrapolando ali 7. Senão você vai perder para os outros parágrafos. Então o que que acontece? Já chega ali com o tema, contextualiza o tema, faz uma reescrita do tema e depois você usa o conectivo e apresenta os tópicos. Quais tópicos? Os tópicos que a banca vai te apresentar, que ela vai enunciar ali na proposta da redação. Olha aqui. Aqui eu trouxe a proposta de uma redação, eu coloquei ali o recorte daquilo que a banca traz como enunciado, a partir das ideias dos textos precedentes, que têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: a Polícia Federal e as ações da fake news no processo de desenvolvimento do Brasil. Em seu texto, apresente consequências da disseminação da fake news para a sociedade brasileira, cite ações da sociedade brasileira para evitar o alastramento da fake news e depois discorra sugestões para a PF combater a propagação da fake news. O que você tem que observar aqui? Você tem o tema, que é a Polícia Federal e as ações da fake news no processo de desenvolvimento do Brasil. Mas você tem também tópicos. Então, esses tópicos, eles têm que aparecer na introdução. Assim como o tema, a contextualização do tema, também tem que aparecer na introdução. Esse tema ele foi retirado dos meus pacotes de correção referentes ao concurso da Polícia Federal. E aqui eu trago um modelo feito por um aluno. Olha como ele constrói aqui. Nesse caso aqui, a introdução dele ficou até longa. Ele tem uma letra maior, ele poderia diminuir aí na parte de contexto e depois apresentar os tópicos. Então, ele começa assim: fake news, termo utilizado na atualidade para referir-se à divulgação de notícias falsas. Esse fenômeno tem se tornado constante ao redor do mundo devido ao meio utilizado, a internet, por conta da sua agilidade em tempo real para a disseminação de informações. Nesse sentido, é válido o debate sobre as consequências desse fenômeno na sociedade brasileira. Tópico 1. Quais as maneiras de evitar a disseminação de conteúdo falso? Tópico 2. Bem como ações da Polícia Federal no combate às fake news para a proteção da nação. Então, é válido o quê? O debate, as maneiras de evitar a disseminação e as ações da Polícia Federal. Observe, ele poderia até ter feito alguns ajustes, tirado esse quais, que é um termo até desnecessário, pode comprometer alguns décimos, mas o que eu quero te mostrar é a questão da estrutura. Aqui não é o objetivo da aula a questão da língua. Então, eu faço essas observações para você observar, para você entender aqui a lógica, a construção da redação. Então, ele traz ali, da linha 1 até a linha 5, o contexto. Ele vai falar o que é fake news, ele vai falar que é um termo utilizado, né, para referir a notícias falsas. Esse fenômeno, ele é novo, ele está vinculado à questão da internet e ele também, né, traz algumas consequências. E depois dele fazer essa contextualização, ele usa aí nesse sentido, conecta, olha o uso do conectivo e apresenta os tópicos. Então, esse recorte aqui, a estrutura, ela está correta. Ela está correta para a introdução. A banca Sebrasp aqui ia validar a estrutura e entender, acima de tudo, entender o assunto que ele ia dispor ao longo dos parágrafos seguintes. Provavelmente não é o foco aqui, mas como é uma redação com 3 tópicos, qual que é a técnica que eu defendo ao longo do meu curso? Uma introdução e depois focar nos parágrafos subsequentes, digamos assim, na apresentação de cada tópico, apresentação e desenvolvimento. Então, essa redação, ela ficaria com
4 parágrafos. Na verdade, ela teve, né, 4 parágrafos. E dentro dessa composição, ele até alcança, sim, uma nota boa na questão do conteúdo, tem um bom desenvolvimento. Mas voltando aqui para a lógica da introdução do texto dissertativo expositivo, o que você precisa entender é que ele tem que trazer esse tema e depois simplesmente apresentar os tópicos. É um roteiro simples, é algo que eu percebo em várias redações de sucesso, redações aprovadas pela Banca Sebrasp. Então, o que eles gostam de ver na introdução para a Banca Sebrasp, para o texto que é dissertativo expositivo, é esse modelo. Contextualiza o tema e apresenta os tópicos. Professora, e se cair essa modalidade, mas for outra banca? Aqui a senhora está focando na Banca Sebrasp. Não tem problema, o método é o mesmo. Eu já visualizei essa produção em redações de sucesso para a Banca FGV, quando ela pede, não é muito comum, mas quando ela pede um texto dissertativo expositivo. E até mesmo para aquelas bancas que pedem ou solicitam ali o texto focado em conhecimento técnico-científico para uma área específica. Então, pode fazer assim? Pode fazer assim, porque você já anuncia o que virá ao longo do seu texto. Mas voltando, além, né, quer dizer, além dessa introdução referente ao texto dissertativo expositivo, nós temos agora a introdução do texto dissertativo argumentativo. Qual que é a técnica usada para falar do texto dissertativo argumentativo? CTA. Pode memorizar, pode anotar, porque funciona. CTA, você vai partir de um contexto. Igual no texto dissertativo expositivo? Sim. Introdução tem que ter contexto. Tem que ter o quê? A reescrita. Você tem que citar ali o tema. Não pode, em hipótese alguma, terminar a introdução sem o examinador, que é o leitor do seu texto, saber o assunto. Eu posso deixar o assunto para o parágrafo de desenvolvimento? Jamais. Então, para o texto dissertativo argumentativo, que tem como foco o posicionamento, ponto de vista, a tese aqui vai ser defendida, uma tese que será defendida, você tem que também partir do C, do contexto, da contextualização do tema. O que difere do outro texto? Nesse modelo de introdução, a tese, ela é fundamental. Professora, por que o modelo anterior não tem tese? Porque ele não é argumentativo. Texto expositivo não tem tese. Não tem tese, não precisa de tese. Por quê? Porque tese é o seu posicionamento diante do tema. Então, eu já vou te mostrar aqui para você entender. É o seu posicionamento diante do tema. Texto expositivo não tem posicionamento. Texto argumentativo tem posicionamento, tem tese. Então, a lógica é contexto ou contextualização do tema, tese e a apresentação dos argumentos 1 e 2. Antes de partir para o próximo slide, eu quero que você foque em mim. Ao longo do curso, eu te ensino a fazer uma dissertação argumentativa com 4 parágrafos. Eu já te disse o motivo e vou até repeti-lo porque é importante. Quantas linhas são dispostas pelas bancas? Pela maioria das bancas do nosso país, 30 linhas. Então, querer fazer um texto com 5 parágrafos vai deixar os parágrafos mais fragilizados. O que seria argumento 1, argumento 2? É a introdução, o desenvolvimento 1, referente ao argumento 1, e o desenvolvimento 2, referente ao argumento 2. Por isso, a dissertação argumentativa aqui, ela tem um modelo de introdução, uma introdução para, no total, 4 parágrafos. Por isso que eu anuncio D1, D2, argumento 1, argumento 2. Agora vamos ver como que isso aqui funciona. Olha só, para a gente entender a lógica de contexto, de tese e de argumentos, tem algumas considerações que são extremamente relevantes. Por exemplo, tema é diferente de tese. Como assim? O tema é o assunto ofertado pela banca. Ele é igual para todo mundo. A banca chega ali, te apresenta o tema. Quando ela não apresenta o tema explícito, ela te dá um texto motivador, pede para você fazer uma reflexão e extrair o tema, mas ela te oferece. Ela vai sempre te oferecer o tema. E a tese? A tese ela não vai te oferecer, porque a tese é sua. É o seu ponto de vista, ela é individual. Então, essa premissa tem que ser
constatada e tem que ser entendida para você entender a lógica da construção da introdução perfeita. Então, o tema, o contexto do tema, ele tem que aparecer ali nas primeiras linhas. Na sequência, você terá a tese. Partindo disso, eu quero só trazer aqui um exemplo. Imagine que o tema seja referente às cotas na educação pública. Tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor, tem pessoas que têm argumentos ali, fundamenta por que é contra, outros fundamenta por que é a favor. Não tem problema nenhum. O que você tem que fazer? Se você é contra ou a favor, você tem que, na sua tese, deixar isso claro e, ao longo do seu texto, mostrar para o examinador que você tem fundamentação, que o que você diz tem fundamento. Tem razão, tem pé, tem cabeça, né? Brincando assim. Então, é essa lógica que você tem que atender. E aqui eu vou te mostrar, já vou trazer aqui para você, essa ideia do contexto. Então, aqui você já vai entender o passo a passo para a escrita. E você vai ver que existe uma forma de você fazer essa contextualização. Você pode utilizar a citação, você pode utilizar uma afirmação e até mesmo uma reescrita do tema. Aqui eu coloquei como tema o papel, né? Na verdade é uma pergunta: qual o papel do sistema carcerário no Brasil e sua relação com os direitos humanos? Então eu trago aqui para discussão o seguinte assunto: qual é esse papel, né, do sistema carcerário e qual a sua relação com os direitos humanos? Ou seja, duas frentes. Eu posso começar essa redação fazendo uma reescrita? Posso. Mas a técnica que eu vou te mostrar agora, ela parte de um repertório. O que é um repertório? Um repertório socioprodutivo, um argumento de autoridade. Você mostra para o examinador que você não está sozinho, você já inicia contextualizando e trazendo um repertório. Aqui eu coloquei a citação, que foi a citação de uma lei. É obrigatório fazer isso? Não é obrigatório, mas a gente tem percebido ao longo dos anos, eu tenho percebido ao longo dos anos, que muitas redações, que são redações nota máxima, utilizam essa técnica. Não é a única, eu vou te mostrar logo mais, mas é uma técnica que dá certo. Olha como ela foi escrita aqui. De acordo com a Lei de Execução Penal, aliada aos direitos humanos, o papel do sistema prisional excede simplesmente a punição, sendo também responsável pela ressocialização do apenado por meio de medidas socioeducativas. Então, ao trazer o tema, o assunto, contextualizar o assunto, eu já trago um ordenamento jurídico, eu já trago a Lei de Execução Penal, a LEP, e mostro, baseado ali, né? O argumento ele é baseado na lei e eu mostro qual é a função do sistema carcerário, que ele está ajustado também com a questão de não só punir, mas ressocializar, e esse ajuste está de acordo com os direitos humanos. Então, o que eu fiz? Eu usei a lei a favor do meu contexto. Pronto, eu já apresentei, apresento o tema. Agora eu vou te mostrar outra forma de você também fazer a citação. Só que agora não é um ordenamento jurídico, uma lei. Eu trago um documentário. Ah, mas pode? Pode. Você pode usar um documentário ali para fazer o seu recorte, a sua apresentação do tema, desde que você saiba conectá-lo com as informações corretas. Então, nesse exemplo, o tema é maternidade na prisão, consequências do sistema carcerário. Então, como que eu inicio? Aqui está disposto o documentário brasileiro Leite e Ferro, gravado no Centro de Atendimento Hospitalar à Mulher Presa, em São Paulo, retrata o cotidiano de mulheres que enfrentam a maternidade por trás das grades. Então, a gente já observa que ao fazer a apresentação, o resumo do assunto do documentário, o que o candidato faz? Ele traz o tema, ele contextualiza e ele mostra que ele também não está sozinho, que ele tem repertório, que ele buscou ali um documentário para fortalecer a temática que vai ser desenvolvida. Então, ele também pode usar essa técnica da citação, não só trazendo a lei, mas trazendo algum elemento cultural que ele relembre, né, que ele consiga fazer esse link. Mas não é apenas com a citação. Você pode simplesmente fazer uma declaração. O que é uma declaração? É uma afirmação. Você pode fazer a reescrita do tema ou trazer uma afirmação colocando ali
o tema que vai ser difundido, contextualizando o tema, já deixando claro para o examinador o assunto que você vai falar, o assunto que você vai argumentar, que você vai trazer ali para o debate. Nesse exemplo, o tema é como combater o preconceito racial no ambiente de trabalho. É também uma pergunta. Mas isso não vai impactar aqui na hora da escrita da sua introdução. Até pode iniciar essa introdução fazendo a resposta, mas essa resposta ela já vai ficar evidente quando você constrói ali por meio da afirmação, da declaração, ele já vai entender esse posicionamento. Então, olha só como ela foi iniciada. A colonização dos povos indígenas e africanos deixou marcas profundas na sociedade brasileira. Então, quando você traz o contexto de povos indígenas e, sobretudo, de africanos e mostra essa questão das marcas, você já traz para a cena o quê? Essa discussão que provavelmente ali envolve o preconceito racial. Então, aqui há um contexto. Há um contexto dentro do tema elencado. Então, o que você tem que observar é que essa contextualização, ela já tem que canalizar, ela já tem que anunciar o assunto. Essa é a função do contexto, essa é a função da contextualização. Então, você já pode anotar aí. Camila, eu estou percebendo aqui que a introdução do texto dissertativo argumentativo, ela tem 3 partes. Praticamente, ela tem 3 frases. Exatamente. Agora você já entendeu a questão do contexto. E eu vou te mostrar como que você faz o link com a tese. Tese e contexto vão ficar juntinhos. Por quê? Porque um depende do outro. Você conta o assunto, agora você mostra o seu posicionamento. Olha só como que a tese é construída aqui. Voltando ao tema do primeiro exemplo, que diz respeito ao sistema carcerário no Brasil e sua relação com os direitos humanos, após fazer esse contexto, anunciar o tema por meio da LEP, mostrar ali que a função da pena é muito além de punir, mas é também de ressocializar e tem que estar aliada com os direitos humanos. Esse tema ele é polêmico, ele é um problema social. Olha para mim que eu vou repetir. Ele é um problema social. Os temas das redações de concursos públicos adoram essa palavra, problematizar. Então é muito comum você pegar um tema de redação e falar, ixi, é um problema. Ixi, é um problema complexo. Ah, aqui eu tenho um dilema, aqui eu tenho um impasse. Sim, as bancas adoram ir por essa linha. O que isso tem a ver, Camila? Tem a ver que se é um problema, esse problema ele precisa ser discutido ou constata-se que é um problema. Ah, se eu constatar que aquilo ali é um impasse social, que aquilo ali é um problema social, eu mostro a minha tese? Mostra. Por quê? Porque isso é a sua voz. Olha, pensar a condição carcerária é constatar ali, né? A gente percebe que é um problema e um problema complexo. Isso é a sua voz. Então, olha só como essa tese foi construída. Aqui eu marquei a tese na cor verde, justamente para você ver categoricamente a separação. Tem contexto, agora vem o meu ponto de vista diante do contexto. No entanto, reverbera na sociedade um sistema prisional em colapso, que pratica uma série de violações contra os direitos humanos. O que é que eu tenho aqui? Olha só o que é que eu tenho aqui. Eu disse que o sistema carcerário tem que seguir uma lógica de ressocializar e de garantir os direitos humanos. No entanto, quebra. Olha a conjunção, ó, quebrando. Quebrando, vai quebrar a ideia. Falou no entanto, quer dizer que esse sistema carcerário não segue essa proposta. O que esse sistema carcerário faz? Ele reverbera, ou seja, ele afirma, né? Ele afirma que essa realidade ela não é cumprida, que essa realidade no sistema carcerário está em colapso. Ou seja, tem um problemão aí e algo complexo. Por quê? Porque tem várias violações contra os direitos humanos. Pronto. Aqui eu tenho tema e eu tenho tese. Se eu digo que o sistema prisional não consegue seguir aquilo que está disposto na lei e que isso é um problema social, isso é o meu posicionamento. Viu que a tese não é um bicho ali de 7 cabeças? É quando você faz uma constatação e ressalta
a gravidade, ou que algo é um impasse, ou que é um colapso, ou que é a própria palavra problema, problemática, isso já mostra o seu ponto de vista. E o que é que você vai fazer ao longo do texto? Possivelmente você vai tratar das causas desse problema, das consequências desse problema, mas segura aí que nós temos mais um modelo de tese antes de falar dos argumentos. Então, voltando aqui para o outro modelo, eu tenho o tema agora é maternidade na prisão. É aquele segundo tema que foi apresentado, consequências do sistema carcerário. Aqui eu trouxe o relato do documentário Leite e Ferro. Então, eu faço esse relato. E, na sequência, eu uso um conectivo nesse sentido. Eu não quebrei. Então, se não foi, no entanto, entretanto, contudo, olha o macete. Eu não vou quebrar. Eu vou seguir na mesma lógica. Nesse sentido, com o rompimento precoce dessa relação no regime carcerário, é pertinente debater sobre as lacunas referentes à assistência de saúde prestada à mulher em cárcere no Brasil. Então, quando eu digo é preciso debater, é pertinente debater, é importante contestar, o que eu estou propondo? Eu estou propondo uma ação. Eu posso fazer isso na hora de formular a tese? Pode, funciona, porque eu tenho um problema e eu digo que esse problema precisa ser debatido, precisa ser resolvido, precisa ser contestado. Então, quando eu trago uma proposta de ação, você vai fazer algo diante daquele problema, é preciso que algo seja feito diante daquele problema, é uma forma de apresentar a tese. Então, aqui eu te apresentei duas formas de você construir a sua tese, fazendo ali uma constatação, e essa constatação já caminha para a questão da problemática, de um impasse social, de um colapso, de um dilema, mostra esse lado mais pesado dessa problemática social relacionada aí a assuntos diversos do cotidiano e que referem à construção também da sociedade, ou você faz essa proposta de ação, de que é preciso, de que é necessário, de que é pertinente fazer algo. Ou seja, se tem um problema, esse problema precisa ser resolvido. Isso é posicionamento, isso é tese. É exatamente isso que a banca vai checar ali na construção da sua redação. E para terminar, eu preciso terminar a minha introdução. Tem pessoas que simplesmente apresentam o tema e apresentam a tese, ok? Tudo bem, é uma boa introdução, dependendo da maneira como ela é construída. Nesse último exemplo, ela até poderia terminar aqui. Mas para ficar perfeita, porque o nosso propósito aqui é a introdução perfeita, você já adianta aquilo que você vai desenvolver no D1 e no D2. Como assim? Já dá uma sintetizada nesses argumentos. Voltando aqui ao tema referente ao papel do sistema carcerário, eu tenho na cor laranja, né, um laranja bem clarinho aí, entre laranja e rosa, a apresentação dos argumentos. Eu vou recuperar toda a leitura do parágrafo, porque aqui eu quero que você acompanhe passo a passo da escrita, né? Quando eu faço o contexto, quando eu faço a tese, quando eu faço os argumentos, depois eu vou explicar a questão dos argumentos. Então vamos lá. De acordo com a Lei de Execução Penal, LEP, aliada aos direitos humanos, o papel do sistema prisional excede simplesmente a punição, sendo também responsável pela ressocialização do apenado por meio de medidas educativas. No entanto, reverbera na sociedade um sistema prisional em colapso, que pratica uma série de violações contra os direitos humanos. Dentre elas, quais são essas, violações? O hiperencarceramento e a precariedade da assistência educacional que culminam no seu fracasso. Então, essas violações, elas culminam no fracasso de quê? Do próprio ambiente prisional. E quais são elas? Hiperencarceramento, a superpopulação ali prisional e a precariedade da assistência educacional. Observe que foram sintetizados dois problemas. Eu contextualizei, depois eu disse que aqui a gente tem um problema social, reverbera esse colapso. Por quê? Porque eu tenho a superpopulação e a falta de assistência educacional. Viu como, a partir dessa estrutura da introdução, dividida em 3 partes, praticamente também 3 frases ali, a gente tem a última que está conectada aí só com a vírgula, não teve a separação, mas a gente consegue perceber 3 partes
compondo a introdução. Esse modelo é um modelo de introdução perfeita. Perfeita para quem, professora? Para as bancas que pedem o texto dissertativo argumentativo. Pode anotar, pode printar, não tem problema. Logo abaixo dessa aula, você também vai ter acesso a um PDF com tudo organizado para você treinar, para você praticar e construir a sua introdução perfeita. E para a gente fechar, eu vou te mostrar mais um modelo aqui. Eu tenho aqui agora referente ao tema da maternidade na prisão. Olha só, eu vou fazer da mesma forma, eu vou recapitular aqui a leitura do todo. O documentário brasileiro Leite e Ferro, gravado no Centro de Atendimento Hospitalar à Mulher Presa, em São Paulo, retrata o cotidiano de mulheres que enfrentam a maternidade por trás das grades. Nesse sentido, olha o conectivo. Segue na mesma proporção. Com o rompimento precoce dessa relação no regime carcerário, é pertinente debater sobre as lacunas referentes à assistência de saúde prestada à mulher em cárcere no Brasil. Assim, evidencia-se a negligência estatal no que diz respeito à garantia de condições sanitárias adequadas e aos ambientes salubres durante a gestação e após o parto, considerando as necessidades básicas das detentas. Então aqui, dentro dessa lógica, teve até um desdobramento maior. Mas o que vai ser desenvolvido? Quais são as ideias, os argumentos aqui que já foram apresentados? Eles vão seguir a lógica da causa. Então, qual é o problema apresentado dentro dessa construção? Eu tenho um problema que as mulheres não recebem a assistência de saúde quando elas estão, grávidas. Esse é o problema apresentado. E aí eu já mostro a minha linha argumentativa. Quais são as causas, né? O que traz aí dentro dessa construção de pensar que a mulher presa ela não é atendida ali pelo Estado? Negligência estatal, no que diz respeito a essa garantia de condições sanitárias adequadas, e também eu tenho essa questão dos ambientes salubres durante a gestação e após o parto. Essa seria o ideal, a mulher ter essa assistência, mas ela não tem. Então eu tenho em contrapartida aqui, a negligência do Estado e aquelas condições que seriam necessárias para a detenta. Ao longo desse texto, ele poderia, o candidato aqui, poderia fazer um parágrafo de desenvolvimento mostrando a negligência do Estado e outro parágrafo mostrando o que é preconizado pela lei, ou seja, um embate. Aquilo que está disposto na lei não é cumprido pelo Estado, por isso a gente tem um problema relacionado a esse rompimento precoce também, que a mulher às vezes ela tem que deixar a criança antes até do que é determinado pela lei por vários fatores. E aí esses fatores vão ser desenvolvidos ao longo do parágrafo. Então, o que é basilar para você entender a introdução perfeita para o texto dissertativo argumentativo? Entender que isso aqui não foi construído de forma aleatória. Entender que a introdução, ela tem sim uma técnica. Eu vou partir do contexto, dessa contextualização do tema. Olha só, vou voltar aqui, que pode ser por uma citação, que pode ser por uma... Deixa eu só voltar para a gente fazer o feedback. Pode ser por uma declaração, pode ser por uma citação. Tá aqui, eu coloquei contextualização do tema por meio de uma citação, contextualização do tema por meio de uma declaração. Depois, eu trago a tese, eu constato que é um problema, ou eu proponho uma ação. É preciso debater, é preciso refletir, é preciso destacar. Então, eu trago ali essa proposta de ação. E depois eu apresento os argumentos. Esses argumentos, quase sempre, eles estão relacionados com a causa do problema. Por quê? Porque o tema, ele já deixa ali em evidência que é um problema social. Então, quando eu falo problema, é o problema ligado ao tema, que é um problema social. Então, essa é a lógica, é pensar a introdução em 3 partes, quando trata-se de uma introdução do texto dissertativo argumentativo, e pensar que cada parte tem um propósito, tem uma função e tem uma técnica para ser desenvolvida. Então, essa é a aula referente à introdução perfeita. Eu vou deixar logo abaixo mais informações referentes a essa técnica de construção da introdução. Qualquer dúvida você pode também deixar aqui abaixo da aula. Muito obrigada e até a próxima.